Primeiro, uma boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes. Tá? Eu acabei chegando um pouquinho tarde, porque eu justamente estava participando de uma reunião com alguns colegas que trabalhamos com saúde mental. Eu fui presidente da primeira Conferência Municipal de Saúde Mental esse ano. Então, essa é a razão da minha chegada, um pouco em cima da hora, mas é um tema muito pertinente. Então, eu sou a Luciana Legge, sou diretora, tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje, então, eu vim representar todos os meus colegas diretores do Conselho de Farmácia, e dar as boas-vindas a vocês, tá? Dando seguimento à nossa 11ª Semana do Farmacêutico, a abertura foi hoje à tarde, com o tema Somando Experiências, Multiplicando Saúde. Teremos agora a nossa segunda palestra do dia, intitulada Cuidando de quem cuida, a importância do cuidado à saúde mental do farmacêutico. Esse é um tema extremamente atual e necessário, pois revela uma realidade preocupante relacionada à saúde mental dos profissionais de saúde. Sabe bem quem está na ponta, o quanto nós temos vivido pressões e as nossas dificuldades em dar vazão ao tamanho da demanda que nós temos encontrado. Para ter uma ideia, de acordo com um levantamento conduzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em 2021, realizada com mais de 900 profissionais de saúde, das áreas de farmácia, medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, nutrição, terapia ocupacional e assistência social, mostrou que esses trabalhadores sofreram um alto desgaste emocional durante a pandemia de Covid. Considerando esse cenário, ressaltamos que cuidar de quem cuida é fundamental, faz parte de um processo de bem-estar social, que ajuda a preservar a saúde dos profissionais e a garantir o atendimento de qualidade para toda a população. Para falar sobre o tema, convidamos os farmacêuticos Valerie Reis e Wallace Botassin. É um prazer receber hoje vocês aqui. Com mediação da farmacêutica empreendedora e terapeuta floral, Ana Letícia Domingues. Ana também é presidente do GTT Abraça Mulher Farmacêutica do CRF-RS, integrante do Núcleo da Mulher Empresária, conselheira consultiva da Rede Associadas de Farmácias e membro do GTT Clínica Associadas de Serviços. Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial aos farmacêuticos Valerie e Wallace e Ana Letícia, por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. E antes de darmos o início ao evento, gostaria de fazer alguns comunicados tradicionais já, né? Então, informo que a emissão de certificado só será efetuada mediante realização de questionário ao final do evento, inclusive os estudantes. Todos os participantes terão um prazo de 10 minutos para concluir o teste. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar, ou até colocar o seu questionamento no chat por escrito, que será lido. Vai ser seguida a ordem do chat. Uma boa noite, um bom evento para todos nós. E vamos lá. Passo a palavra, então, para a Valerie, nesse momento, ou para o Wallace? Quem vai? Para mim. Para o Wallace, então tá bom. Só deixa eu fazer uma consideração, então, dá licença, claro. Olha, que felicidade em poder estar com vocês, em ter esses dois mestres junto conosco, para poder, então, abrilhantar essa noite, né? É com muito orgulho que eu faço essa mediação agora, que é com muito prazer, e eu quero saudar, então, todos os colegas que se interessaram por esse tema, que estão aí conosco, porque, afinal, também cuidamos e também adoecemos. Né? Como citou a Luciana, eu sou a Ana Letícia, eu sou residente de Capão da Canoa. Eu digo que, com essa tua citação aí desse estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós ainda, ouso dizer que nós ainda estamos sofrendo, após pandemia, uma situação de saúde mental. A Valerie citou, na descrição do nosso encontro, em um mundo que exige cada vez mais, em todos os aspectos, não somente o paciente necessita de cuidado, mas também nós, profissionais. E aí, comentando que o objetivo, então, deste encontro, Luciana, é abordar como o farmacêutico também precisa se preocupar com a saúde mental,
E aí, conceituando, né, cuidar significa imaginar, pensar, meditar, tratar, aplicar atenção, refletir, prevenir. Cuidar é cuidado em ato. Então, além do cuidado aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos colaboradores que nós tivemos nessa pandemia e estamos tendo que ter agora, nós precisamos olhar para nós. Então, parabéns a todos que estão aqui, né, neste encontro, nesse momento. Lembrando ali o que a Luciana falou, nossos convidados vão ter em torno de 30 minutos as suas falas. Eu espero que fique mais de 1 hora, nós vamos até às 8h30, com certeza. Tá? Os questionamentos, então, as contribuições, as dúvidas, nós vamos, através do pessoal da SECOM, nós vamos estar compilando, e teremos, então, lá, no final, as nossas considerações. Tá bem? Muito obrigada, viu, por esse espaço. Wallace, a palavra é contigo. E eu quero comentar, então, do teu currículo, que eu fico muito feliz em poder falar. Farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, com experiência internacional na Universidade de Minnesota, na cidade de Kansas City, e Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Mestre em Ciências Farmacêuticas, com ênfase em Farmácia Clínica e doutorado em Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é membro do Grupo de Trabalho de Educação Permanente do Conselho Federal de Farmácia, professor em curso de pós-graduação, autor de livros acadêmicos e empreendedor nas áreas de educação em farmácia clínica e tecnologia da informação aplicada à saúde. Com imensa satisfação que passo a palavra para ti, Wallace. Eu que agradeço, quero desejar boa noite a todos que estão assistindo. Quero agradecer a Ana Letícia pelas boas-vindas, a Luciana, da diretoria, e quero agradecer a toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, as pessoas que estão organizando, o Orlan e toda a Secretaria de Comunicação. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, porque, de fato, é um momento muito especial, essa semana do farmacêutico, a gente conversar com os nossos colegas, nós estarmos aqui falando sobre temas tão relevantes. Eu estava dando uma olhada ali na programação, e realmente são temas muito bacanas, muito relevantes. E aí eu vou confessar que eu e talvez a professora Valerie, daqui a pouco ela vai comentar também, nós sempre estamos muito acostumados a falar com vocês, falando sobre como atender os pacientes, sobre como nós vamos abordar o paciente, sobre o método da consulta, sobre como nós vamos nos portar, o que nós devemos fazer durante a consulta. E foi realmente um desafio a gente sentar e nos colocar como pacientes também, porque o tema dessa palestra, o foco não era os pacientes que nós atendemos, o foco somos nós, porque a gente sempre está querendo ajudar o próximo, mas até que ponto que a gente não precisa olhar para o que nós estamos passando, sobre as nossas dificuldades, Então, esse tema, cuidando de quem cuida, a importância do cuidado à saúde mental do farmacêutico é muito importante, ele é muito relevante. E eu espero que essa noite a gente possa aprender sobre esse tema, olhar um pouco para dentro de nós mesmos e talvez ali procurar um caminho mais saudável, vamos pensar assim, em relação à saúde mental. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, é um estado que eu já fui várias vezes, então é realmente um prazer estar aqui falando com vocês de coração. Inclusive, quero ir aí para comer o churrasco de novo, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e vocês fazem o melhor churrasco, indiscutivelmente, aqui no nosso país. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Eu acho que tem alguém com áudio ligado. Se confiram, por favor, se... Isso, agradeço. Bom,
Meu nome é Wallace Botassin, né, como foi apresentado, e hoje a gente vai falar sobre esse tema super importante aí. Bom, nós sempre queremos cuidar do outro, né? Isso faz parte da nossa profissão. Então, desde que quando a gente entra na faculdade, a gente está ali sempre querendo prestar o melhor cuidado para as outras pessoas. Então, o tempo inteiro a gente está estudando sobre isso, nós estamos nos preparando para prestar esse cuidado. Mas e nós? E quando nós estamos ali como pacientes? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeira coisa, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de realmente transtornos mentais. A saúde mental, ela é assim, um campo, né, uma ciência que estuda várias condições, né, várias tribulações, várias doenças ali que acometem a nossa saúde mental e que vão interferir em toda a nossa vida, em vários aspectos. E a gente precisa ficar atento, porque nós também somos pacientes, de certa forma. Não é porque a gente estudou que a gente está imune a tantas coisas. Então, aqui a gente vai pensar na gente, né? E eu queria chamar a atenção para um fato bem importante. A pandemia, ela intensificou muito esse cenário. Antes da pandemia, a gente já tinha alguns estudos, nós já conhecemos alguns estudos falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Mas aí veio a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós, particularmente, sofremos muito. Não só pelo cenário da nossa própria família, né, de todas as pessoas que né, estão ali ao nosso lado, mas dentro do trabalho. Os farmacêuticos, desde o início da pandemia, acho que todo mundo se lembra aqui, sempre estiveram ali na linha de frente, né? Desde que aquele que está lá na farmácia fazendo um teste rápido, fazendo rastreamento em saúde, aos farmacêuticos que estavam nos hospitais, assim, desesperados. Acho que todo mundo conhece aqui algum farmacêutico que trabalha em hospital e sabe a dificuldade que foi. Em ter dias e que sentava o farmacêutico sem energia ali para tentar fazer com que todas as pessoas tivessem medicamentos. Então, num cenário onde faltava tudo, faltava medicamento para intubação, faltava medicamento para tudo, como que fica a nossa saúde mental? Né? Porque ninguém na faculdade, em nenhum momento, eu tenho certeza aqui que a gente foi treinado para tomar decisões tão difíceis como essa, porque a gente sempre foi treinado para tomar decisões em um cenário onde tudo é perfeito. A gente tem o medicamento ali, tem tudo disponível, e no momento que não tem, né? Não tem esse medicamento disponível, o que você vai fazer? Então, muitos profissionais durante essa pandemia tiveram que tomar decisões muito difíceis, e isso é um peso muito grande. Isso é uma dificuldade não só profissional, mas a gente acaba levando isso para a nossa vida pessoal. Não tem como você ir para casa depois de você ver tanta desgraça e ficar bem. A gente não funciona assim. Então, a pandemia, todos esses anos de pandemia, intensificou muito esse cenário. E aí, ao mesmo tempo que você estava lá trabalhando na ponta, a sua família também, talvez tinha alguém da sua família ali, talvez você estava precisando de cuidados, conheço inúmeros farmacêuticos que passaram e foram para UTI. Então, assim, um cenário desastroso. E o que a gente tirou disso, né? Hoje, nós estamos vendo muitos estudos saindo, né? Aqui eu tenho alguns estudos mostrando como que a pandemia, né, ela impactou na saúde mental dos profissionais de saúde, aqui não apenas de farmacêuticos, mas nós estamos vendo esses estudos aparecendo a cada dia. E aí é aquela coisa, a gente precisa
ficar atento, né? A ciência, ela mostra o caminho que a gente precisa seguir. Então, aí nós temos estudos com as lições aprendidas da crise do Covid, né? O impacto do Covid ali, da pandemia na saúde mental de pacientes, de profissionais de saúde, até questões ocupacionais ali mesmo durante a pandemia. Então, agora a gente está vendo esses estudos aparecerem. E talvez a pandemia, ela trouxe muitas coisas para a gente refletir, né, em vários cenários. E um dos cenários é esse. Nós não somos de ferro. Nós, enquanto profissionais, nós também precisamos cuidar de nós. Não tem como eu oferecer o melhor para o meu paciente se eu não cuido de mim primeiro. Não tem como eu fazer, né, sentar ali, fazer um bom trabalho se a minha cabeça está em outra coisa. Se a minha cabeça está pensando em outros problemas, se eu tenho que resolver uma bomba atrás da outra, ou se eu não estou muito bem comigo mesmo. E esses fatores humanos, eles impactam no trabalho. E eu não estou falando isso só por conta do impacto no trabalho, mas é porque a gente precisa estar bem, né? Para viver não só o trabalho, mas para viver todas as coisas da nossa vida. O momento de lazer, o momento de família, o momento de comunidade, o momento da religiosidade. Tudo isso são faces, são coisas que nós precisamos viver para que a gente se sinta completo. E se tem alguma coisa ali atrapalhando, é muito difícil que a gente consiga, de certa forma, aproveitar tudo que a vida nos traz de bom, né? Então, o grande desafio dessa palestra era como cuidar de quem cuida, né? Então, eu coloquei essa pergunta ali para a gente começar a pensar. E aí, eu defini alguns pontos que eu vejo, né, como profissional, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pontos importantes para a gente tomar cuidado, para a gente prestar atenção na gente. Então, a primeira coisa é entender a nossa condição humana. Às vezes, até a própria mídia fala, né, os profissionais de saúde foram heróis na pandemia, e como que nós, né, trabalhamos incansavelmente, e parece que depois de tantos elogios, né, somos heróis, parece que a gente tem que vestir essa capa, parece que a gente tem que vestir essa armadura, e que a gente não, né, nós não somos humanos, vamos colocar assim. E na realidade, muito pelo contrário, né? Nós precisamos entender a nossa condição humana para que a gente consiga ajudar o outro. Então, ser um profissional de saúde não, de forma alguma, não nos isenta de ter problemas de saúde. Você, enquanto farmacêutico, você pode ter diabetes, você pode ter hipertensão, você pode ter dislipidemia, você pode estar com sobrepeso, você pode estar com depressão, ansiedade, com vários problemas de saúde mental. E isso tá tudo bem, porque você é um ser humano, você não está isento disso. Então, a primeira coisa que eu preciso conversar com vocês é que a gente precisa entender a nossa posição. Se nós olharmos para a gente como seres, assim, não superiores, mas assim, isentos de problemas, a gente não consegue começar a resolver os problemas. Então, sempre que você olhar para você, tente identificar, né, as coisas que estão te afligindo, as coisas que estão te machucando, ou que estão te incomodando, porque se você não começar vendo o problema, não tem como resolver algo que você não enxerga. Então, o primeiro ponto é a gente tomar cuidado com a nossa humanidade dentro desse processo. E sempre que a gente fala de atendimento, a gente fala dessa palavra humanidade, né? Humanização. É que a gente tem que ter humanização conosco. Nós não somos máquinas, tá? E talvez a segunda grande regra, ou conselho, ou, né, afirmação aí que eu preciso passar, é que você, nesse momento, não é capaz de julgar o seu próprio caso. Então, quando a gente fala de saúde mental, os transtornos mentais, eles trazem muitas emoções, sensações, pensamentos, né, que vão passando ali pela sua cabeça. Isso tudo funciona como uma grande nuvem, uma grande névoa aí, que acaba atrapalhando o seu senso de julgamento.
Quando a gente está julgando o caso de outra pessoa, quando a gente está analisando o caso de outra pessoa, fazendo uma anamnese do caso de uma outra pessoa que você não conhece, você automaticamente passa a ser mais isento, no sentido de você faz uma escutativa, mas você não está contaminado com aquele monte de emoções que estão acontecendo ali. E isso te dá um poder como profissional de saúde, porque você consegue olhar aquele caos, mas sem se contaminar com aquele caos. E por isso que a gente consegue dar boas orientações para os nossos pacientes, porque a gente não está vivendo aquilo. De certa forma, isso é uma proteção, isso é uma forma de isenção, é uma forma de você ver corretamente as coisas que estão acontecendo. Agora, quando você está olhando para você mesmo, esse monte de emoções, esse monte de coisas que você está sentindo, essas coisas atrapalham você julgar o seu próprio caso. Então, uma coisa muito importante nos transtornos mentais é que essas sensações são muito vívidas. Então, às vezes, você está lá com uma crise de ansiedade e tudo, e você não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo de verdade. Isso é tão verdade que existe um transtorno, né, que é de ansiedade, né, que gera ataques de pânico, e eu conheço diversos profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos, que quando tem, falam assim, meu Deus, eu estou infartando, eu estou tendo algum problema, eu estou tendo um AVC, e vai para o pronto-socorro, e vai não sei o quê. Por que acontece isso? Porque as emoções são tão fortes, aí a professora Valerie falando, as emoções são tão fortes, o sistema está tão desregulado que você perde seu senso de julgamento. E aí você não tem capacidade para julgar o seu próprio caso. Então a gente precisa se isentar disso. E como que a gente se isenta disso? A gente procura ajuda. A gente procura ajuda de alguém que não está contaminado com aqueles sentimentos. E aí, se você está sentindo alguma dessas coisas, é o momento de procurar essa ajuda. Falta de interesse em coisas que você amava fazer e hoje você não, assim, não é que você não gosta, mas você não tem, talvez, nem energia para fazer, sabe? Talvez você amava ler, talvez você amava sair com os amigos, amava ir no parque, amava, não sei, ir na missa, qualquer coisa que te dava prazer, que te trazia sensações boas, e hoje você não consegue mais. Falta interesse de fazer coisas que você sabe que faziam bem para você. Isso é um sinal muito importante de algum problema de saúde mental. Cansaço o tempo inteiro, aquele cansaço inexplicável, pensar em se ferir, né? Mudanças de comportamento, né? Você está ali na sua vida e, de repente, você não sai do ritmo, você está mudando seu comportamento, talvez seus sentimentos, suas atitudes. Está com muita insônia, fadiga, tristeza, ideação suicida. Todos esses são sinais de alerta. Não quer dizer que se você tem alguma coisa, claro que tem alguns aí bem graves, mas talvez você realmente perdeu interesse em alguma coisa e isso não seja patológico, mas geralmente pode ser. E aí, fica atento. Se você tem algum desses sinais, procure ajuda. Não fique sozinho, tentando imaginar o que está acontecendo. Procure ajuda, porque essas coisas, elas podem ir evoluindo muito. E aí, quando você percebe, você já está numa situação muito, muito complicada. E eu preciso trazer para vocês, acho que a professora Valerie vai até comentar daqui a pouco, que os transtornos mentais, eles vão muito além da depressão e ansiedade. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente não está falando só de depressão. E parece que é só isso que vem na nossa cabeça. Mas tem um mundo de coisas ali para a gente avaliar, né? Tem transtorno afetivo bipolar, TOC, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, esquizofrenia, TEPT, né, que é transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline, aí só alguns, são os mais prevalentes, mas a gente não pode se confundir, e para um profissional que é extremamente experiente nisso, às vezes tem diagnóstico que leva anos para ser feito, então, mais um motivo para a gente não fazer julgamento sobre a própria saúde nesse momento. Então, principal recado, converse com outros profissionais isentos. Vai atrás de um psicólogo que não te conhece, de um psiquiatra que você nunca viu na vida,
Vai atrás de pessoas isentas, porque essas pessoas elas conseguem avaliar o seu caso de maneira isenta, sem contaminação, sobre o que você está passando, os seus comportamentos, os seus sentimentos e tudo mais. É um olhar realmente profissional. E esse profissional ele vai fazer a escuta ativa, isenta de julgamento sobre a sua vida e vai te ajudar, né? Então isso é muito, muito importante. Outra coisa que eu preciso conversar com vocês. É muito comum, eu como professor vejo muito, que são os farmacêuticos extremamente resistentes com medicamentos, né? A gente tem muitos, tá? Eu não sei quem tá ali, eu nem vou fazer essa pergunta, mas tem muitos farmacêuticos resistentes com medicamento. E eu fico me perguntando por quê. Nós estudamos, 5 anos, né, medicamentos, etc., e parece que mais apavora do que a gente se sente seguro. E isso eu acho que até mesmo, às vezes, uma falta na formação mesmo. Porque os medicamentos, gente, eles têm duas caras, né? Eles são muito bons e eles podem ser muito ruins. Assim como algumas coisas que eu já vou mostrar para vocês. Então, a gente tem que saber como que usa. Os medicamentos, eles são parte fundamental da terapia de muitas condições clínicas, não só de transtorno mental, mas de muitas. E a gente tem que saber que eles foram exaustivamente testados para isso. Então, nós como profissionais, às vezes a gente tenta se afastar desses medicamentos, mas os medicamentos, eles fazem parte do tratamento, a gente não pode ignorar isso. Então, eu tenho uma pergunta, né? Você deixa de usar essas ferramentas, objetos, meios de transporte ali porque eles trazem risco? Por exemplo, você deixa de viajar de avião porque o avião pode cair? Ou você deixa de usar uma faca na cozinha para, né? Tá lá cozinhando, cortando uma carne, legumes, mas a faca também pode causar danos seríssimos e você deixa de usar a faca só por causa disso? Ou o carro, você deixa de andar de carro só porque o carro pode bater? Ou você deixa de usar o fogo porque o fogo pode queimar a sua casa inteira? O que a gente... Todos esses objetos aí, todas essas coisas, elas trazem riscos. São riscos. E o que você faz? Você avalia riscos e benefícios. Eu, por exemplo, não vou cortar minha unha com uma faca. Por quê? Porque o risco de eu me cortar vai ser muito alto. Então, eu estou fazendo uma avaliação de risco e benefício. A faca não foi projetada para isso. Do mesmo jeito que algum medicamento, ele não vai ser projetado para alguma situação específica. Eu tenho que saber para que ele é indicado. E como que se usa esse medicamento da maneira correta, avaliar os riscos e benefícios. E quando está tudo certinho, os medicamentos não vão trazer danos significativos ou, né, ali que vão trazer transtornos para a sua vida, porque se eles forem usados da maneira adequada, eles vão trazer benefícios, assim como cortar um pão, assim como cortar uma carne, andar de avião, andar de carro, usar o fogo. Se você fazer certinho, você vai ter benefícios disso. Então, os medicamentos, eles são exaustivamente testados. Quando eles saem no mercado, eles passaram por muitos e muitos testes. Então, cabe ao profissional que vai estar te acompanhando ali a avaliar os riscos e benefícios. Então, cada medicamento tem seu risco e benefício. Então, ele vai pôr numa balança. Se ele verificar que esse risco é muito grande, ele nem vai passar esse medicamento para você. Agora, se ele chegou a prescrever esse medicamento, é porque ele está muito certo que esse medicamento vai fazer bem para você. Então, não caia nessa tentação de achar, poxa, medicamento, né, não é bom, não serve, eu tenho medo, etc. Não faça isso. E às vezes eu já vi casos, né, de farmacêuticos até contaminarem os próprios pacientes, aqui voltando para o papel de cuidador. Não use isso não sei o que, vai te viciar, vai te causar dependência. Jamais façam isso. Jamais façam isso. Os medicamentos hoje, para a saúde mental, muitos deles não causam nem sequer dependência, né? Claro que nós sabemos que existem medicamentos aí dentro desse rol que causam dependência, mas mesmo assim, o que seria melhor? Talvez a pessoa viver em surto, não ter uma vida, não conseguir fazer higiene básico, não sair da cama, ou usar um medicamento?
qual que é o risco de você não usar o medicamento, né? Destruir basicamente a sua vida. Então, né, essa avaliação acaba que tem que ser mais racional, né? Outro ponto importante dos farmacêuticos. Nós temos o controle do arsenal terapêutico, né? Nós temos o controle. Nós que controlamos o estoque, nós que compramos os medicamentos. A nossa classe consegue literalmente qualquer medicamento. A gente sabe que a gente consegue qualquer medicamento que a gente quiser. Só que isso não significa que a gente pode se automedicar, tá? Então, lembra daquela dificuldade de julgamento lá? Aqui eu tenho ali uma balança toda, aquela névoa, né? Lembra daquela dificuldade de julgamento que eu comentei com vocês agora há pouco? Ela existe aqui também. Então, eu tô aqui com tal sensação, com ansiedade, com depressão, vou tomar tal medicamento que eu sei que é bom. Não faça isso, porque, novamente, essa névoa, ela não está deixando você tomar boas decisões. A gente precisa de outros profissionais olhando pela gente, né? Então, não... Sim, já estou terminando. E não se sinta sozinho, né? Você não é o único nessa jornada. Crie sua rede de apoio, procure ajuda. A gente não faz nada sozinho. Inclusive, a gente não consegue se cuidar, se tratar sozinho. Então, procure sua rede de apoio, procure profissionais que você tenha confiança, amigos, familiares, pessoas que você gosta. Você não está sozinho. E, novamente, nós somos humanos. Não adianta a gente se fingir de forte, de armadura, porque, no fundo, todo mundo precisa do aconchego, precisa do acolhimento, né? Queria aproveitar para deixar aqui disponível, né? Tem o livro que foi escrito pela professora, organizado, né, pela professora Valerie Reis, escrito por várias pessoas, inclusive eu sou autor de um dos capítulos. Ele está disponível na Amazon. Ele está no formato de e-book lá na Amazon. Ele é gratuito se você já fizer a assinatura do Kindle Unlimited, mas você também pode adquirir por R$ 24,99, bem baratinho, para a gente aprender sobre várias condições. Está aí disponível, né? E agora a professora Valerie vai complementar mais a nossa noite ali de palestras. Quero te agradecer imensamente por toda essa fala que nos remete, né, ao cuidado com a gente. E aí, lembrando lá, todos sabem, mas a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. E foi o que tu comentaste, né, nós temos que ter em todas as áreas. E o que me marcou muito, o que tu falaste, é que nós não devemos ser super-heróis. E aí fica uma dica, se me permitem, colegas, tenham colegas farmacêuticos, além do seu médico, do seu nutri, deixem-se ser cuidados, deixando o profissional um pouquinho de lado, porque eu acho que é assim que a gente consegue melhorar, sempre. Muito obrigada, viu, Wallace, pela tua fala. Imagina. Vou parar aqui para poder compartilhar. Nossa segunda convidada, então, dessa mesa é a doutora Valerie Cristina Torelli Reis, farmacêutica, mais de 10 anos de experiência na área clínica, autora de mais de 15 livros acadêmicos, desenvolve pesquisas na área de cuidado farmacêutico interprofissional, aplicado a doenças crônicas e transtornos mentais, professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba, idealizadora do ambulatório interprofissional e de cuidado farmacêutico da UFPB, líder do núcleo de cuidado em saúde dessa mesma universidade, membro permanente do programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFPB e programa de pós-graduação em saúde da família, consultora ad hoc do Conselho Federal de Farmácia, membro do Grupo de Trabalho de Educação Permanente do Conselho Federal de Farmácia, mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná, residente em atenção hospitalar, com ênfase em farmácia clínica pela UFPR. Que alegria poder contar com a tua fala. A palavra está contigo, Valerie.
Obrigada, Ana Letícia, pela apresentação. Obrigada, Luciana, e a toda a diretoria do Conselho Regional. Obrigada, Orlan, pelo suporte. Lucas também, né? E a todo mundo que está fazendo desse evento tão bacana. Boa noite a todos os farmacêuticos e estudantes de farmácia que estão aqui hoje com a gente para falar de um tema que é super importante. Aliás, vários temas aí, né? São muito relevantes. Mas a gente está em um mês que é propício para falar da saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo. O que simboliza esse Setembro Amarelo, gente? O Setembro Amarelo, ele traz a gente para profissionais do cuidado, e eu não acredito muito nessa definição, profissionais do cuidado, que não sejam profissionais do cuidado na saúde mental. Por quê, gente? A gente está falando de condições que acometem 20% a 30% da população brasileira. Isso significa que se você é um profissional do cuidado, você, querendo ou não, em algum momento você vai se deparar com pessoas que precisam de atenção aí em condições que estão relativas ao adoecimento do cérebro, aos transtornos mentais, tá? Eu fiz uma breve apresentação, quero ir conversando com vocês ao longo, né, desse processo. Então, dúvida que vocês tiverem, assim por diante, a gente vai conversando um pouquinho mais. O foco hoje é a gente trazer essa visão aí direcionada ao farmacêutico, tá? Hoje, Ana colocou muito bem, mas eu trabalho com saúde mental, coordeno um ambulatório, a gente já atendeu mais de 500 pacientes, ele é interprofissional, mas eu sempre deixo claro que o farmacêutico, ele é o responsável, ele que é o gestor do cuidado, o navegador do cuidado, né, se a gente for utilizar a definição aí da ANS. A primeira consulta, ela é feita pelo farmacêutico, o farmacêutico faz a anamnese, acolhimento aí do paciente. Na sequência, tem uma consulta que envolve farmacêutico, médico, psicólogo, e depois quem conduz o acompanhamento do paciente é o farmacêutico, tá? Só na pandemia a gente percebeu, o Wallace mostrou de inúmeros números, no nosso serviço, a gente percebeu um agravamento e, claro, uma maior procura pelo serviço de saúde mental. Primeira coisa, gente, agora com foco em vocês, né? Cuidando do cuidador. Nós, farmacêuticos, somos também seres humanos, o Wallace trouxe muito essa questão da humanidade, e muitas vezes a gente tem né, até como profissional de saúde, já faz muito parte da rotina da gente, foi incutido a necessidade da gente ter bons hábitos de vida, da gente cuidar, por exemplo, da nossa saúde física, de fazer exercício físico, de ter uma boa alimentação, porque isso vai definir como nós seremos aí a nossa saúde no futuro. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que a saúde mental, ela compõe a definição de saúde. O que isso significa, gente? Que por mais que você esteja com seu peso em dia, com músculos ok, por mais, né, que você esteja comendo adequadamente, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver bem tratado, considerando aí a nossa saúde mental, em algum momento a gente vai ter complicações relacionadas a isso. Em todas as esferas da vida, em todos os sistemas. Por quê? Porque vamos pensar que é o seguinte, é muito fácil a gente dizer, eita, mas eu não quero, na minha família tem risco de diabetes, por isso, né, muitas pessoas têm diabetes, por isso eu vou evitar aí, cuidar com o peso, vou fazer exercício, assim por diante. Mas a saúde mental, a gente também tem risco associado a esse processo, e se a gente não cuidar, o adoecimento no futuro também vai estar relacionado aí a desfechos cardiovasculares negativos, a incapacitação. A gente diria que a saúde mental, os transtornos mentais, eles são os primeiros, aí ele está no ranking, é o primeiro dos primeiros transtornos relacionados em especial à depressão, está aí primeiro no ranking de doenças que incapacitam as pessoas, que fazem as pessoas perder anos bons de vida, tá? Certo, professor, mas o que significa essa coisa? O que é a definição de saúde mental? Basicamente, para a pessoa se avaliar, e nós temos que fazer isso diariamente, seria, se eu estou conseguindo realizar as minhas atividades, considerando as diferentes esferas da minha vida. E nisso eu quero que vocês pensem, profissional, familiar, social, se você não está tendo nenhuma limitação nessas atividades,
basicamente, você não está em um processo de adoecimento mental, tá? Se você começa a ter limitação em alguma dessas atividades, já merece uma atenção um pouco, uma atenção, né? E olhar para isso com um olhar especial. Por quê? Porque a gente pode estar iniciando um processo de adoecimento mental. Não existe saúde sem saúde mental. Tá bom, mas como é que eu vou dizer que eu, profissional de saúde, claro, professor, você está falando isso, mas saúde mental nesse momento ninguém tem. Tá certo, a gente acabou de sair de um acontecimento que não teve precedentes na humanidade. A gente acabou de sair de uma pandemia e nós temos mais de 700 mil famílias enlutadas no Brasil. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu perdi o meu pai para a pandemia. E tá todo mundo vivendo por perdas, tá todo mundo vivendo, né, por adaptações na vida. E a vida da gente está diferente. Mas, pois bem, perda, tristeza, dor, tudo isso faz parte da vida. Ninguém tem uma vida que é uma vida, né, a gente diria aí, livre de intempéries, livre de provações. Eu gostaria, tá? Eu gostaria que todos vocês tivessem uma vida tranquila. Mas os sentimentos, esse tipo de sentimento, a tristeza, a dor, inclusive, eles são necessários para que a gente reaja melhor, tá? Para que a gente consiga ter boas reações, para que sejamos pessoas resilientes e para que a gente consiga, digamos aí, forjar a nossa psique, forjar aquilo que é importante para todos nós. Então, assim, primeira coisa é dizer, gente, sofrimento é diferente de transtorno mental. Tristeza é diferente de transtorno mental. Transtorno mental, assim como a gente diz que, por exemplo, o teu pâncreas, ele não está funcionando como ele deveria, quando eu digo que a pessoa tem diabetes, transtorno mental, cada dia mais a gente tem evidências de que o nosso cérebro está doente. O que isso significa? Tá? Isso significa que o nosso cérebro é como se fosse um circuito elétrico. Ou seja, regiões do nosso cérebro, elas se comunicam. E algumas regiões, elas são muito importantes para as nossas emoções. Como, por exemplo, córtex cerebral, a amígdala. Essas regiões, elas traduzem aí, né? As nossas emoções, sentimentos, eles são muito importantes para isso. O que a gente descobriu? O que os estudos mais novos trazem? Que em processo de adoecimento, as conexões entre essas regiões, que são muito importantes, elas não estão acontecendo como elas deveriam, tá? Então, nosso cérebro também adoece. Essa é a primeira coisa. Tá, mas o que determina se uma pessoa, eu, profissional de saúde, que estive na linha de frente do Covid, como é que eu vou saber se, né, eu tô doente, mas eu tenho uma colega que trabalhava comigo, que ela tá tudo bem, porque comigo é diferente. Existem diferentes fatores de risco. Primeira coisa a genética influencia, cada dia a gente sabe mais disso, então se você tem um histórico familiar aí, com inúmeros casos, né, de adoecimento mental, claro que o seu risco é maior. Isso é o que a gente chama de fator interno. Além disso, se você é uma pessoa que foi sempre ansiosa, tem um transtorno de ansiedade de início precoce, ou tem, né, um humor que é mais fácil de alterar, sempre foi uma pessoa muito nervosa, pode ser que você esteja mais predisposto ao adoecimento, ao sofrimento mental. Além disso, gente, a vida da gente. A vida de ninguém é fácil, como eu disse já para vocês antes. A vida da gente é uma maluquice, não é isso? Eu não diria que a gente nunca consegue mensurar, ou a gente não consegue dar tamanho para a dor do outro. Por quê? Porque dor, tristeza, sofrimento são coisas tão individuais, e são coisas tão específicas, que é só quando a pessoa que está sentindo, ela consegue definir isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós, profissionais de saúde, apesar de sermos profissionais de saúde, ainda existe muito estigma em torno da saúde mental. É muito difícil para as pessoas assumirem. Eu estou passando por um processo de depressão. Tá? Isso é verdade. Eu sempre conto em todos. Todo mundo que já assistiu uma palestra minha sabe que o Wallace estava contando ali, que essa pessoa ali que ele está contando sou eu. Inclusive, a gente já conta um caso para vocês. Mas eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade de início precoce. Eu não lembro na minha vida toda, desde a infância, de não ter me sentido ansiosa.
Eu trato o meu transtorno de ansiedade já há anos. Eu tomo medicamento, eu faço terapia. Por quê? Porque transtorno de ansiedade é crônico. E para as pessoas, isso, olha, né? A gente já olha e fala assim, meu Deus, mas ela tá falando isso, que ela tem transtorno de ansiedade, ou que ela já passou por um episódio depressivo, ou que, né, se a pessoa é porque ela tem transtorno afetivo bipolar, como é que ela tá fazendo isso? As pessoas não vão levar ela a sério. Gente, eu tenho transtorno de ansiedade e isso basicamente não limitou a minha vida, tá? O que eu posso dizer é que hoje eu tô bem tratada, então isso por muito tempo, o transtorno de ansiedade, ele fazia com que eu tivesse sinais e sintomas que, na verdade, limitavam as coisas que eu queria fazer. Falta de ar, tremor, a sensação de angústia, vontade de gritar. E hoje, com o tratamento adequado, basicamente, eu me sinto ok. Ou seja, eu consigo reagir. O meu cérebro, que não funciona como o cérebro de uma pessoa que não tem transtorno, ou seja, meu cérebro dodói, tá? O que eu consigo fazer é que eu consigo ajudar ele, neuromodulo, ou seja, ensino para o meu cérebro a responder de maneira mais funcional aos estímulos do ambiente, tá? Então, existe muito estigma em torno disso. Isso explica, inclusive, porque o João, que saiu do interior do Rio Grande do Sul, foi morar em Porto Alegre, passou por inúmeras privações, e ele, né, nossa senhora, foi tudo muito difícil, se formou num perrengue, trabalhou, se formou o tempo inteiro, fez mestrado, fez doutorado, e nunca precisou de um medicamento psicotrópico. Já a fulana, a ciclana, a Ana, teve uma vida, nunca passou por nenhuma privação, e ela, de repente, né, é de uma família boa, mas ela terminou um relacionamento. E aí, quando ela terminou esse relacionamento, agora deprimiu. Fechou o microfone, Valerie. Continua fechado. Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que na hora de fechar o microfone das outras pessoas, acabou fechando o meu também, tá? Agora sim. Pois bem, vamos continuar. Isso significa, o que eu estava fazendo era a comparação entre diferentes pessoas. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida de muitas dificuldades e uma pessoa que, ao olhar das outras pessoas, digamos, tem uma vida privilegiada, mas que, por exemplo, ela terminou um relacionamento e a pessoa entrou em um processo de adoecimento, deprimiu, tá bom? Como é que a gente compara a vida das pessoas? Como é que a gente compara dores? Como é que a gente compara expectativas e projeções? Como eu vou determinar como o cérebro das pessoas, e eu posso dizer, eita, o cérebro das pessoas tem que reagir diferente. A gente está vendo que existem inúmeros fatores de risco que determinam o processo de adoecimento mental. Então, a vida, ela não pode ser simplificada e ela também não dá para a gente passar e combinar dores. Não, depressão, transtorno de ansiedade, eu trouxe exemplos, tá? Depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno afetivo bipolar. O que a gente tem evidência hoje? Mais do que falar no subjetivo, que na depressão a gente parece que o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ou seja, o estresse constante, tem um efeito importante no funcionamento do cérebro e pode levar à atrofia de algumas regiões no cérebro, em especial na infância. Isso pode repercutir em transtornos mentais no futuro. Além disso, e regiões que se comunicam ali no cérebro, que eu falei para vocês, como, por exemplo, o córtex, a amígdala, o núcleo accumbens, que são regiões importantes. Parece que no processo de depressão, essas regiões, esse meu circuito que deveria estar se comunicando, ele não está se comunicando como deveria. Além disso, volume cerebral parece ser menor. Ou seja, gente, o cérebro adoeceu. O cérebro não está funcionando como deveria. Já no transtorno de ansiedade, parece que o metabolismo ali de glicose, também no córtex cerebral, parece que ele está alterado. E parece que isso tem relação com o transtorno de ansiedade. No transtorno afetivo bipolar, a gente já tem também estudos que mostram que a estrutura e a função do cérebro não está adequada, ou seja, que ela está alterada, e que isso parece indicar por que a gente tem aí a etiologia do transtorno afetivo bipolar. O que eu quero resumir com isso? Gente, por mais que a gente tenha muito preconceito, por mais que exista muito estigma, isso tem muito a ver com a ideia que
estamos falando de uma ciência que é relativamente nova, enquanto para muitas áreas a gente tem 200, 300, 400 anos de estudo, a gente está falando aí da saúde mental muito jovem. A gente está falando de década de 90, sobre psicoativos, sobre estudo maior, sobre efeito de medicamento aí nos transtornos mentais. Transtorno mental, adoecimento mental, não é falta de Deus, não é falta de ter o que fazer, não é falta, né, de qualquer coisa que seja. E nós, profissionais de saúde, estamos extremamente expostos ao adoecimento mental. Por quê, gente? Porque além de lidar com a nossa vida, ou seja, com os problemas inerentes à vida, a gente está lidando com os problemas da vida do outro. Isso acontece muito no cuidado, não é isso? Uma das coisas que a gente sempre diz, por exemplo, a minha equipe, eu tenho uma equipe grande, mais ou menos de 30 pessoas, entre, né, farmacêuticas, clínicas, alunos de extensão, mestrado, pós-graduandos, as pessoas que estão dentro do ambulatório e que acabam compondo aí a nossa equipe. O que eu sempre digo é que para a gente conseguir prestar um cuidado de qualidade, a gente também tem que ser cuidado. Então, eu, por exemplo, eu cuido de saúde mental, mas essa coisa, sabe essa coisa que até a gente treina direitinho para a gente tentar fazer, que é a gente tentar se isolar, tentar essa coisa da empatia, que é entender o lugar do outro, mas muitas vezes isso faz com que a gente também adoeça. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, agora no setembro, quando eu atendo no setembro, amanhã é dia de atendimento à tarde, quando eu atendo e eu tenho 10 casos pós-tentativa de suicídio, é claro que eu não vou terminar o meu dia bem. Vocês conseguem entender que isso não é humano? É claro que eu não vou terminar meu dia bem. É claro que ouvindo inúmeras histórias tristes e situações de agravamento, de abuso e de, né, violência e assim por diante, de privações na vida, é claro que isso me afeta. Por quê? Porque eu sou ser humano. Então, para que eu possa prestar cuidado na área de saúde mental, o que eu faço? Eu também me cuido. Por isso eu faço terapia regularmente. Por isso que todas as pessoas do cuidado da saúde mental, aqui, por exemplo, pelo menos da minha equipe, elas têm que ter um cuidado adequado com isso, têm que ter apoio psicológico, porque senão a gente adoece mesmo. E é isso que a gente viu aí na pandemia. Carga de estresse absurda, medo. Por quê? Porque a gente tinha que sair de casa para trabalhar, porque farmácia é serviço essencial, independente de onde vocês estivessem. Farmacêutico esteve o tempo todo em risco. Até hoje, ao entrar numa farmácia, eu tenho medo, tá? Meu irmão foi para UTI com 38 anos, sem fatores de risco, e o meu pai foi para UTI e acabou falecendo de Covid. Então, até hoje, quando eu entro numa farmácia e eu vejo alguém, né, ou espirrando ou tossindo, eu ainda tenho medo. Para mim é uma dificuldade tremenda conseguir largar de vez a máscara e tentar ter uma vida mais próxima do normal. Por quê? Porque eu estou vivendo esse processo de luto, esse processo de trauma, tá? Porque nós fomos expostos a um estresse muito grande. Então, muitos farmacêuticos estão passando por um processo de transtorno de estresse pós-traumático, tá? O que a gente diz sobre isso? Significa que a gente tem que medicar todo mundo? Não, gente, nem sempre a gente tem que medicar. Às vezes, o que a gente precisa é cuidar das pessoas. Medidas não farmacológicas, elas são tão importantes quanto medicamento. Caso de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, tem que medicar, tá? Para que a gente tente evitar aí as instabilidades. Transtorno de ansiedade, depende, tá? Depende do quanto a pessoa está controlada. Caso de transtorno, depressão maior, aí unipolar. A gente sempre medica quando a gente está falando de quadros aí moderado a grave até casos graves, tá? Por quê? Porque aí precisa de medicamento além da psicoterapia. E a psicoterapia, percebam, psicoterapia ajuda a neuromodular meu cérebro positivamente. Isso significa que ajuda esse cérebro que não está funcionando direito voltar a funcionar direito. Assim como o medicamento antidepressivo faz isso também, gente. Por isso que a gente fala, né, saiu um estudo recente que questiona a questão do efeito da serotonina ou a teoria serotoninérgica para explicar a depressão, mas ela não questiona o efeito do antidepressivo. Por quê? Porque os antidepressivos, mais do que aumentar aí as monoaminas, eles têm um papel importante em ajudar no funcionamento do cérebro. Isso aqui, para a gente contextualizar, já que estamos falando de setembro,
é para dizer que a gente está falando de transtornos que eles começam silenciosos. Tá vendo? Tá aqui no ombro, o bichinho no ombro da pessoa. E ele vai aumentando de uma maneira que a pessoa começa, coisas que ela gostava ou que ela fazia com facilidade, ela deixa de gostar, ela deixa de querer. Por exemplo, eu gostava de sair com os meus amigos, mas agora eu não estou saindo mais. Era uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito falante, e agora parece que ela está mais embotada. Então, isso é importante que vocês observem. Entre vocês, hoje, inclusive, a gente fez uma educação em saúde para professores, tá? Em uma escola pública aqui de João Pessoa. E o que a gente percebeu é que os professores também estão doentes. Assim como os profissionais de saúde, professores também estão doentes. Por quê, gente? Porque no final está todo mundo doente na sociedade. Não é isso? O que a gente tem existe muito estigma, a gente nega, a gente não quer aceitar, mas tem muita gente adoecida, muita gente que adoeceu nesse processo e não aceita. Então, as condições, elas começam insidiosas, chega um momento onde a pessoa ela não consegue se encontrar mais dentro de si. E isso não significa que a pessoa, por exemplo, às vezes a gente olha e julga. E a gente tem um olhar julgador tão severo, às vezes, que é tipo, olha no Instagram de uma pessoa, a rede social é uma mentira, todo mundo sabe disso. No Instagram todo mundo é bonito, rico, bem-sucedido, feliz, não é isso? E a gente olha para a pessoa e vê, diz que tá deprimido, mas tá postando foto aí no shopping, ou tá postando foto no restaurante da moda aqui de Porto Alegre. Isso é depressão, isso é frescura, é motivo para faltar no trabalho. Gente, às vezes o que a pessoa tá postando, ou que ela está te respondendo quando você pergunta, tá tudo bem? A resposta simples é, tá. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não querem ouvir o que a gente tem de falar. Tá? Inclusive, se você dizer, não tá tudo bem. Perceba como as pessoas vão se sentir sem graças e a maioria das pessoas não vai saber como reagir. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para o não tá tudo bem. Eu tô precisando conversar, tá? A gente deixou de ouvir as pessoas ao nosso redor. Isso em todos os nossos ambientes, mas no ambiente de trabalho, isso é basicamente fundamental. Por quê? Para que o nosso ambiente de trabalho não seja um ponto no nosso adoecimento mental. Para que o nosso ambiente de trabalho, ele não seja adoecedor. Algumas verdades, né, difíceis de digerir até hoje, mas que muita gente, inclusive, não tem como... Esses dias atrás, alguns meses atrás, na verdade, eu fui no casamento de uma amiga, aí em Curitiba, inclusive, e eu tava no salão de beleza. E eu no salão de beleza, né, esperando, lavando o cabelo para escovar o cabelo, e aí, na sequência, eu escutei uma senhora, era uma senhora, e uma jovem. As duas estavam conversando, e a senhora falava para a jovem que, na verdade, essa coisa de ter aumentado os transtornos mentais e de que tá todo mundo aí doente, é coisa porque as pessoas deixaram de procurar ajuda em Deus. Que antes as pessoas, elas procuravam ajuda em Deus, e aí depois que elas se formavam, mas elas já tinham uma base, né? E hoje em dia não, as pessoas estudam demais, e aí como elas estudam demais, se afasta de Deus, confia demais na ciência, ou considera, né, a ciência como se fosse infalível, e que isso muitas vezes gera aí a depressão. Eu sentada, aí eu fiquei olhando e falei assim, poxa vida, meus problemas estão todos explicados. Tá tudo explicado na minha vida. Porque, pois eu estudei demais, eu acho, e talvez, né, a questão na minha vida seja falta de Deus. Por isso que eu tenho transtorno de ansiedade desde a infância, por isso que eu já passei por um episódio depressivo. Não é porque minha vida foi difícil, não é porque o meu histórico familiar de saúde mental é complicada, não é porque eu passei por inúmeras perdas nos últimos anos, não é porque, né, eu sou uma pessoa que, como todo mundo, me afeto pelo que está acontecendo no mundo. Não tem nada a ver. Tem a ver que, na verdade, acho que eu estou precisando mesmo ir para a igreja. Então, algumas coisas que a gente precisa tirar da cabeça da gente a gente precisa parar de simplificar os transtornos mentais e tratar os transtornos mentais como se eles fossem, como se a gente liga ali num plug, sabe? Ou a gente chega no interruptor de luz, a gente apaga ou a gente desliga. Porque, gente, ninguém, nenhuma pessoa nessa sala, nenhuma pessoa no Brasil, nenhuma pessoa no mundo, nenhuma pessoa no universo, né? Lá,
a gente, em nenhum lugar, nenhuma pessoa em sã consciência, ela ia gostar ou ela ia querer estar em um processo de adoecimento mental. Nós estamos falando de uma condição, em especial aqui a depressão, que é altamente incapacitante, que tira os melhores anos de vida da pessoa e que tem uma taxa de mortalidade ou risco de suicídio em torno de 15%. Poxa vida, né? Isso está dentro das nossas casas. Eu tenho certeza que de todo mundo que está assistindo, se você pegar na tua memória, você vai falar, eita, eu já passei por um episódio depressivo, na minha família já teve, eu tenho na família, né, minha mãe, por exemplo, eu posso dizer, eu sou de uma casa de saúde mental, minha mãe é transtorno afetivo bipolar, na minha família tem muitos casos de depressão. Então, muitos de vocês, se vocês trouxerem da memória, vocês vão perceber que é muito frequente, gente. A única coisa que acontece é que por muito tempo a gente escondeu, por muito tempo a gente tinha vergonha de falar, como se isso não fosse doença. Entender que nós adoecemos, entender que transtorno mental é doença séria, que é incapacitante, entender que o nosso ambiente de trabalho precisa ser um ambiente de trabalho, inclusive acolhedor, onde a gente tem espaço para falar, espaço para ouvir também, para aprender a ouvir as pessoas, entender e cuidar das outras pessoas, é passo fundamental aí para um cuidador ou para um profissional de saúde. Essa tirinha é uma tirinha que, né, como toda tirinha, é claro que ela limita as coisas, mas é para a gente, imagina se a gente tratasse as outras condições de saúde, assim como a gente faz com a depressão. Tentem reconhecer isso na fala de vocês, porque todos nós, inclusive eu, nós somos passíveis de erro, e em algum momento a gente já cometeu algum erro nesse sentido. Primeiro, a pessoa está ali na cama, eu sei que você está com infecção alimentar, né? Você está com jeca, mas você podia tentar fazer um esforço. Ou a pessoa perdeu a mão, você só precisa esquecer disso que vai ficar tudo bem. A pessoa machucou a barriga ali, levou, né, fez um corte importante, levou uma facada, tá? Você nem tá tentando. Pessoa com virose. Você já tentou não ter virose ou não ter gripe? Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por conta do diabetes. A gente questiona isso? Não, gente, a gente não questiona. A pessoa tá na unidade de terapia intensiva. Você ficar deitado aí não vai ajudar. Você precisa fazer algo. Ou seja, a gente tem falas e nós temos comportamentos extremamente preconceituosos e estigmatizantes ainda, quando o assunto é transtorno mental, quando o assunto é adoecimento mental. E não adianta, todo mundo é assim. Eu dou aula de transtorno mental, de adoecimento mental aí no Brasil inteiro. E quando eu digo, gente, alguém tem problema? Ou alguém, né, também tem transtorno de ansiedade? Alguém passou por um episódio depressivo? A impressão que eu tenho é, ninguém quer falar. Depois, no privado, todo mundo vem sentar com a gente. Por quê? Ou vem sentar, vem me contar a história, vem pedir ajuda. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem se expor. Por quê? Porque a gente tem medo que as pessoas pensem que isso diminui a capacidade da gente. E que isso diminui o nosso potencial de trabalho, nosso potencial para a vida. Ou seja, muito estigma ainda da Idade Média, onde os loucos, tá bom? Eles eram afastados do convívio em sociedade. Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar diariamente, para que isso, a gente consiga mudar isso na gente, e para depois a gente conseguir trazer isso para os nossos pacientes e para o ambiente de cuidado também de vocês, tá? Para cuidar dos colegas de vocês. Eu trouxe aqui para contextualizar um exemplo da depressão. A depressão é um problema de saúde pública, a gente sabe que essa estimativa é subestimada, mas se a gente for pensar, ao longo da vida, em torno de 12 a 15% das pessoas vão passar por um episódio depressivo. Se eu for pensar os transtornos mentais de um modo geral, considerando mais prevalentes, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, 30%, 20 a 30% da população é acometida por algum transtorno mental. Gente, não tá com a gota, que nesse, né, um ditado bem nordestino, não tá com a gota que, né, que nessa sala várias pessoas não tenham algum transtorno mental. A maioria das pessoas, elas não se reconhece, não aceita. E essa dificuldade na aceitação atrapalha a questão de tratamento. Por isso, quais são as medidas possíveis?
Primeiro, acho que a gente está vivendo em uma rotina que muitas vezes é adoecedora. Muita gente pergunta, professor, o que mudou de alguns anos para cá? Por que parece que hoje a gente está, né? A gente tem mais transtorno? O que está acontecendo com a gente? A nossa vida mudou, né? A gente tem outras expectativas, a gente tem outros objetivos na nossa vida. A gente não quer mais só constituir família e ganhar o suficiente para viver. A gente quer outras coisas. Eu não quero só ter um emprego, eu quero ter um emprego que me realize. Eu não quero só ter uma família, eu quero ter um relacionamento que me faça bem, eu quero ter um relacionamento que seja para construir. Eu não quero ter férias, eu quero ter férias, viajar para fora do país, e eu quero ter condições de, por exemplo, frequentar os lugares aonde eu quero. Então, para isso, eu tenho que ter 2 ou 3 empregos. Para isso, eu me coloco em uma situação extremamente estressante de aceitar um emprego que muitas vezes não me faz bem, mas que me paga bem para que eu consiga viver nessa sociedade. Pois bem, alguma coisa está errada nas nossas expectativas? Eu acho que até que não. Mas eu acho que existe uma coisa que chegou e que a gente precisa ponderar, que é essa questão da comparação. É olhar, vocês olham às vezes, né? Eu olho para alguém e falo assim, poxa vida, ele tem tudo, né? E ele parece que tem uma vida perfeita. E eu não tenho, eu não consegui chegar. Tal pessoa, a professora, ele tem 35 anos, eu tenho 35, tá, gente? A professora tem 35 anos e ela já está com um emprego estável. Eu não, acabei de me formar, estou me reinventando. Mas o caminho de cada pessoa é diferente, gente. E as dores por trás dessa pessoa que você está vendo aqui, por trás dessa casca, por trás da bobagem das redes sociais, por trás, né, essa montagem toda que a gente tenta mostrar, essa montagem de invulnerabilidade, todas as pessoas, elas estão passando, ou elas passam por tristezas, sofrimentos e superações diárias. Por isso, a gente sempre recomenda que seja feito, que vocês façam em si e que apliquem no ambiente de trabalho o rastreamento em saúde, que é um serviço clínico provido pelo farmacêutico, e que se você não está dormindo bem, está se sentindo fadigado, cansado, está com dor inexplicável, está com algum sinal ou sintoma que não consegue ser explicado, não acha que a tua saúde está bem, teve mudança de vida difícil, a gente poderia aplicar alguns questionários para a gente tentar rastrear o adoecimento mental. E aí, agora eu queria que pelo menos, né, quem puder fazer comigo, eu vou pedir que faça junto comigo. Esse é um questionário que é validado, ele tem uma sensibilidade de mais de 95%, isso significa que a maioria dos casos de depressão, ele vai pegar. E a especificidade, ou seja, o potencial que o questionário tem de errar pouco, tá? Ou seja, de não dar falso positivo, é acima de 85%. Isso significa que para um questionário, né, psicométrico, para rastreamento, isso é muito bom. É o PHQ-9. Ele é para ser auto-aplicado. Isso significa que ele é uma escala Likert. Ó, para cada pergunta que eu vou fazer para vocês, eu quero que vocês respondam para mim. Se desses sinais e sintomas que eu estou trazendo para vocês, isso incomodou 0, nenhuma vez, 1, vários dias, 2, mais da metade dos dias e 3, quase todos os dias, certo? Vamos fazer junto? Vamos encarar essa? Primeiro, pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas. Segundo, se sentir para baixo, deprimido ou sem perspectiva. Terceiro, dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que o de costume. 4, se sentir cansado ou com pouca energia. 5, falta de apetite ou tá comendo demais, ou seja, alguma mudança no padrão. 6, se sentir mal consigo mesmo ou achar que você é um fracasso, que decepcionou sua família ou você mesmo. 7, dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal, ver TV, ler um livro. 8,
lentidão para se movimentar ou falar, a ponto das outras pessoas perceberem, ou tá tão agitado, inquieto, que você fica andando de um lado para outro, muito mais que o de costume. 9. Pensar em se ferir de alguma maneira, ou que seria melhor estar morto. Pois bem, ninguém precisa falar, mas cada um de vocês, quem fez junto comigo, marcou de 0 a 3 para cada uma dessas perguntas. Agora vocês vão fazer junto comigo. Vocês vão pegar de 0 a 3 que vocês marcaram para cada uma dessas perguntas e vão somar o valor total. Com base no valor total, a gente pode classificar os sinais e sintomas que essa pessoa tem como compatíveis com um quadro de depressão mínima, que não significa muita coisa, significa que você pode estar passando por um período um pouco mais difícil. Depressão leve, mesma coisa, gente. Pode ser que você esteja passando por um processo de adaptação, por um processo, né, de luto, por um processo de um término de relacionamento, isso está afetando. Basicamente, para depressão leve, a gente diria que mudanças no estilo de vida são recomendadas. Exercício físico, prática integrativa complementar, buscar um hobby, alguma coisa que te faça bem. Trabalhar o autocuidado. Toda vez que a gente fala que se a escala de alguém de vocês estiver acima de 10, aqui na depressão moderada, 10 a 14, já necessitaria de tratamento. No caso da depressão moderada, os estudos mostram pra gente que terapia, psicoterapia ou medicamento tem efeito igual. Então, isso significa que a pessoa poderia optar por um ou por outro, mas ela tem que tratar de alguma maneira, para que isso não agrave, certo? E quando a gente fala aqui depressão moderadamente grave, acima de 15, ou depressão grave de 20 a 27, sempre a gente vai falar da necessidade de um tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Por quê? Porque a gente já está em um quadro de adoecimento importante. Por que isso é importante, gente? Vocês precisam se automonitorar. Vocês precisam monitorar os funcionários de vocês. Vocês precisam monitorar os colegas de vocês. Por quê? Porque a primeira coisa é ouvir, aprender a ouvir. A segunda coisa é encaminhar a pessoa para um serviço qualificado. Existe o questionário, do mesmo jeito que a gente fez para a depressão, existe para o rastreamento de sinais e sintomas para a ansiedade. Ó, tá vendo? São 21 sintomas e a pessoa vai marcando. Ausente é 0, suave é 1, moderado 2, severo 3. E aí, são 21 sintomas e a pessoa vai fazer o seu rastreamento e ela vai ver qual o grau de ansiedade, os sinais e sintomas que ela está tendo. Vou deixar disponível para vocês, tá? Vou deixar a apresentação aí com a organização, para que possa ser disponibilizada para vocês também. Se alguém quiser o modelo padronizado, depois eu mando para os meninos o do nosso ambulatório. Essa aqui é a escala de ansiedade de Beck, tá? BAI é a sigla, é a que a gente aplica aqui, tá? E a gente, do mesmo jeito, vai somar as respostas. Sendo que de 0 a 7, mesma coisa, ansiedade mínima, 8 a 15, ansiedade leve. Isso significa viver, né? Tentar respiração diafragmática, meditação, tentar, né, exercícios, focar em alguma coisa, arte, terapia. Eu, por exemplo, quando a minha ansiedade piora, eu não faço só isso. Já disse para vocês que eu tomo medicamento e faço terapia semanalmente. Mas, quando eu me sinto mais ansiosa, porque o viver é ansiogênico, eu, por exemplo, eu escrevo, tá? É algo que faz bem para mim. No final, vocês vão ver que eu trouxe até algo que eu escrevi, no momento onde eu estava, né, mais triste, e isso é uma coisa que me faz bem. Dividir, escrever, trazer essa coisa do sentimento para fora. Quando a gente pensa que a escala está acima de 16, a gente já necessitaria de uma atenção especial. Por quê? Porque a ansiedade, aqui moderada, e nos casos graves, ela começa a limitar a vida da pessoa. Eu tenho, tá? Quando eu não estou bem tratada, falta de ar, dor no peito, tremor, sudorese, e algumas vezes, inclusive o professor Wallace contou uma situação que eu trabalho com saúde mental, eu cuido, eu já devo ter atendido, eu nem sei mensurar mais quantos pacientes nessa vida,
Mas de transtorno mental, eu já devo ter atendido uns 200 a 300 pacientes, imagino, chutando aqui baixo, tá? E eu trabalho com isso diariamente. Mas, por exemplo, na pandemia, eu comecei a ter um formigamento nas mãos, depois esse formigamento foi para o rosto, eu tive a sensação de perder um pouco a força, foi na segunda onda da pandemia, muito medo, né? Todo mundo com medo de sair de casa. Eu saí de casa e fui para o hospital. E fui para o hospital, cheguei no hospital dizendo, gente, eu não sou Covid, por favor, eu tô tendo um acidente vascular encefálico. Chegou lá, o médico me disse, senhora, os seus sintomas foram muito rápidos, muito transitórios. Será que a senhora não está ansiosa? Eu olhei para ele, né? Profissional de saúde, vocês sabem como é difícil. Eu sou terrível como paciente. Então eu cheguei e disse, pois é, doutor, foi o clínico que me atendeu, tá? Depois doutor, até pode ser. Mas abri, já peguei assim, bem desaforada, meu celular assim, abri o Up to Date, que é uma base de dados clínicas, falei assim, ó, de acordo com os meus sinais e sintomas, o que o senhor precisa fazer é excluir causa orgânica. Até pode ser ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, mas eu estou tratada. Então, o senhor precisa excluir causa orgânica e, para isso, o senhor tem que chamar o neurologista, porque eu tenho que passar por um exame neurológico e alguns outros exames, incluindo uma ressonância, para excluir que eu não tive um acidente vascular encefálico ou um acidente isquêmico transitório. Gente, vocês pararam para pensar o quanto isso é irracional? Eu tenho transtorno de ansiedade, nós estávamos no meio da pandemia, ou seja, eu tirei o neurologista lá da ala que estava atendendo os pacientes do Covid para vir me atender. Eu fiz uma ressonância para descobrir. Tá, a ressonância tá branca. Provavelmente foi uma crise, um ataque de pânico, né, que eu tive. O médico me passou 1000 exames para fazer ambulatorialmente. É claro que eu não fiz nenhum, porque eu caí em si. Em um determinado momento eu me liguei e falei, nossa... Ou seja, isso significa que nem sempre a gente consegue trazer a racionalidade quando a gente está falando dos nossos sintomas. Eu tenho bastante experiência, um dia, olha isso, professor Wallace. Tá? Valerie, desculpa te cortar, eu fui deixando, mas assim, ó, a gente já está quase nas considerações para a gente poder encerrar. Ótimo. Então, eu até peço desculpa a todos, tá? Imagina. Mas eu estou assim, embriagada com tanto saber que eu não quis cortar antes. Imagina, nenhum problema. Então, pois bem, rastrear a ansiedade é importante. Vou cortar a história. Em outro momento eu conto para vocês. É importante a gente saber que, quando tratado, a gente tem uma progressão boa. Por exemplo, na depressão, em torno de 3 meses de tratamento, a gente tem uma boa resposta. Isso significa remissão de sinais e sintomas. Depressão hoje é considerada uma doença curável, tá? Se não tratado, por exemplo, um episódio grave, tem uma mortalidade, né? Risco de suicídio de 15% e pode durar 6 a 8 meses e mais de 1/4 dos casos, mais do que 12 meses de muita limitação. Algumas coisas sobre a evolução. Alguns pacientes, por exemplo, na depressão, eles vão cronificar. Outros vão descobrir que não era um episódio de depressão, que era transtorno afetivo bipolar. Mas ainda assim, a gente vai precisar tratar. A maioria das pessoas se recuperam. O que a gente precisa saber? Transtornos mentais levam as pessoas a morrerem. Por isso, a gente tem um índice de suicídio, e muitas vezes a gente não aborda o suicídio de maneira correta, mas, como nós estamos no Setembro Amarelo, eu vou deixar algumas dicas para vocês. Por quê? Porque vocês podem estar passando por um momento de sofrimento, ou pessoas ao redor de vocês podem estar passando por um momento de sofrimento. O que a gente faz nesse caso? Quando alguém conta que está muito triste, quer fazer algo contra si, que pensou, ou que pós-tentativa. Primeira coisa, rastrear a ideação, ver se a pessoa já pensou sobre isso. Segunda coisa, ouvir, tá? Professor, mas não tem preparo para dar uma orientação. Escute. Falar é terapêutico. A pessoa quer dividir, ela não quer uma solução. Segundo, não deixe essa pessoa sozinha. Os protocolos colocam que a gente precisa de vigilância de pelo menos 48 horas, encaminhar essa pessoa a um serviço de saúde mental, para que ela possa ter uma abordagem adequada, e a instituição de um tratamento para conter a ideação suicida. Opções: lítio, antipsicótico de segunda geração, cetamina, são medicamentos que a gente utiliza aí, ou para tentar conter a ideação suicida. Mensagem: não adianta você cuidar se você está doente, tá? A gente precisa também de cuidado. Quebrar o estigma primeiro é necessário dentro da gente. Cada cabeça é um mundo, então as dores elas são individuais.
E cuidar de si é o melhor que você pode fazer por você. Gente, não existe nenhuma pessoa no mundo que seja insubstituível. Nem as pessoas mais importantes do mundo, elas foram consideradas aí insubstituíveis. Então, priorizar o autocuidado e o cuidado de si. Eu vou terminar lendo algo que eu escrevi. Eu escrevi alguns meses atrás, eu estava passando, né? Foi um dos dias que eu estava bem triste, mas basicamente o que eu escrevi foi que a loucura me invada, me transborde, me segregue até, mas que em nenhum momento eu me perca de mim. Que os meus passos sejam livres, que as intempéries não me definam, que a escuridão seja parte e não todo. Que durante o caos eu encontre afago, porto, caminho. Que a saudade não seja apenas triste. Que eu renasça colorida, um dia e mais um dia, para e por amor.